Fala galera, tudo bem? Bom, prometi, né? Então vamos fazer um vídeo rapidinho sobre 142, tá? Eu vou fazer dois vídeos, vou postar um hoje e outro amanhã. Um falando sobre a possibilidade de se invocar 142 sobre o aspecto jurídico, tá? E o segundo amanhã falando exatamente qual seria o procedimento, né? O que aconteceria se fosse invocado 142 ou se for invocado 142 em relação a mantém o presidente, não mantém, essas coisas que são as perguntas que mais me fazem, tá? Bom, em primeiro lugar, o 142 ele está na Constituição, né? Então falar que aplicar o 142 é inconstitucional é uma imbecilidade. É impossível você falar isso, ele está na Constituição, né? E não é que ele veio por uma emenda constitucional, ele está na Constituição desde o começo. Então, consequentemente, aplicá-lo é agir de acordo com a Constituição. O problema é saber até onde se aplica ele, né? Qual que é o alcance dele, e é essa que é a discussão que existe no meio jurídico, né? 142 deu às Forças Armadas o poder moderador, o presidente da República pode usar o 142 para intervir em outro poder. Essa que é a discussão, tá? Então, assim, vou falar de uma forma muito rápida, tá? Muito sucinta, mas basicamente há quatro elementos, quatro formas de analisar esse assunto, tá? Em primeiro lugar, a Constituição ele é um sistema jurídico, um sistema constitucional, tá? O que isso significa? É um conjunto de normas que tem algo em comum. E o que é ser algo em comum? Estar dentro da Constituição, tá? Ser constitucional. Esse é o algo em comum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as soluções para os problemas têm que estar dentro da Constituição. Todos os problemas existentes no Brasil, sob a égide da Constituição, devem ser tratados pela Constituição. Não existe outra maneira. Porque se você sair desse sistema para achar uma solução fora, significa que você não precisa mais respeitar a Constituição, tá? Isso se chama sistema fechado, né? Existem sistemas abertos e sistemas fechados. No direito isso é o sistema fechado. Todas as soluções estão lá dentro, tá? Então, a gente tem que entender algumas situações aí, né? Olha a situação que a gente está hoje. Hoje a gente está numa situação que outro poder, né? O poder judiciário, está interferindo no poder executivo, tá? Então a solução tem que estar na Constituição. O que vão falar? A solução é o impeachment dos ministros, via Senado. Legal, é uma solução. Só que e se o Senado estiver macumunado com o Judiciário? E aí você não consegue pedir impeachment, que é o que está acontecendo. Então a solução tem que estar na Constituição. Aí alguém pode falar assim, não, então a solução é você esperar para trocar o Senado, né, nas próximas eleições e aí botar para frente o processo de impeachment. Ok? Só que o parlamento estiver macumunado com o judiciário de forma a não permitir a própria renovação do parlamento, né? Criando uma fraude nas eleições, que é o que está acontecendo. A solução tem que estar na Constituição. Qual que é o único artigo que permite alguma coisa nesse sentido? É o 142, tá? Então isso não é uma questão jurídica, é uma questão mais de sistema. O sistema faz com que o 142 seja a única válvula de escape numa situação dessa. Esse é um ponto, tá? Segundo ponto, quando você analisa o direito, existem várias formas de se interpretar o direito, tá? Interpretação literal, interpretação histórica, esse negócio chamado de interpretação teleológica. Teleológica significa você procurar um motivo pelo qual aquela regra foi introduzida, tá? É o espírito da lei. Para que aquela regra foi introduzida, tá? Então, se você vai numa lei normal, normalmente além do texto legal, você tem aquilo que se chama de exposição de motivos, que foram as discussões que existiram antes para que chegasse naquela lei, tá? Na Constituição, você pega isso lá nas notas taquigráficas da Assembleia Constituinte, né? Se você for lá nas notas taquigráficas, você vai ver que toda a discussão sobre o 142 foi para criar um poder moderador. Foi para dar às Forças Armadas o poder moderador. Tem discussões clássicas lá entre o Fernando Henrique e o José Genuíno, por exemplo, que deixam bem claro isso. O 142 existe para quando um poder estiver invadindo a competência do outro, as Forças Armadas irem lá e resolverem o problema, tá? Então, historicamente, é para isso que ele foi criado. Então, se ele foi criado para isso lá em 88, ele não pode ter mudado de sentido de lá para cá. O sentido é o mesmo, tá? Então, esse é um segundo caminho para você chegar à conclusão de que se pode aplicar, né? O terceiro ponto aí é o seguinte: existe no Brasil a separação dos poderes, tá? Mas não é só a separação dos poderes. Os poderes, além de ser separados, eles são harmônicos, harmonia entre os poderes. Harmonia pressupõe equilíbrio de forças, né? Porque não existe harmonia quando um poder se sobrepõe ao outro. E aí o que existe é uma subjugação de um poder ao outro, não existe harmonia. Harmonia estão todos no mesmo patamar, certo? Então assim, se você tem o judiciário, ele pode intervir no executivo e no legislativo,
E se você tem um legislativo que pode intervir no executivo e no judiciário, obrigatoriamente você precisa ter alguma regra que faça com que o executivo também possa intervir no legislativo e no judiciário. Essa regra é 142, tá? Então, assim, é uma forma de, inclusive, colocar as coisas na mesma balança, né? No equilíbrio na mesma balança, tá? E o último, né, que talvez seja o ponto mais relevante, é o seguinte: eu sempre falo isso, tá? Não foi a Constituição que criou a democracia, foi a democracia que criou a Constituição, tá? Então isso significa que qualquer interpretação da Constituição tem que ser para alargar o sentido da democracia, tá? E qual que é o poder que mais representa a vontade popular? É o presidente da República, é o executivo. Né? O presidente foi eleito com 60 milhões de votos, quase, sendo que no parlamento teve gente eleita com 20 mil votos, 20 mil contra 60 milhões, e você tem no judiciário pessoas que não foram eleitas. Então a vontade popular, ela está mais com o presidente da República, tá? Então se a gente tiver que fazer alguma interpretação, tem que ser para beneficiar a democracia, né? Então não existe você fazer uma análise de uma regra de forma a você limitar a democracia, limitar a vontade popular e consequentemente não deixar um presidente eleito por 60 milhões de pessoas governar. Então, obviamente, que também por conta disso, 142 é aplicável. Tem uma entrevista que Gilmar Mendes deu um tempo atrás que ele dizia o seguinte, que na Constituição o poder moderador seria o Supremo. Ora, não pode ser o Supremo, porque colocar o Supremo como poder moderador significa colocar o Supremo acima dos outros poderes. E os outros poderes que foram eleitos, né? Então não tem a menor lógica. Se for para colocar algum poder sobre o outro, que não é para colocar, tá? Mas se for para colocar, com certeza não é o Judiciário. O judiciário é o que menos pode ser feito, porque é o único que não representa a vontade popular. Tanto é verdade que está lá no parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, né, através dos seus representantes eleitos. Então é isso, tá? Então assim, juridicamente não tem a menor dúvida que pode aplicar. Aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre quais são os efeitos de aplicar em termos de procedimento, tá bom? Valeu, abraço, tchau, tchau.